todo mundo adora o Thin Lizzy. E todo mundo também adora o seu líder carismático, o baixista, vocalista e compositor sensacional, Phil Lynott. Só que nesse vídeo aqui eu vou contar a história dele nos seus últimos dias e tudo o que acabou acontecendo e que resultou na trágica morte dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você e para os seus filhos, cara. É uma agenda, um ano de rock and roll da Belas Letras, cara. É uma agenda interativa espetacular, que eu tenho certeza que seus filhos vão se divertir e você também, cara. Ela vem com uma cartela de adesivos, olha que legal. Um monte de adesivos bacanas para você colocar. Vem com ilustrações, tá? Muito legais. Vem, inclusive, com... Cada dia tem um fato da história do rock, da música, relacionado àquele dia, cara. Então tem um monte de textos bacanas para você se informar. Tem, inclusive, tem uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte, deixa eu até mostrar aqui para vocês, olha só. Você pode, a cada mês, olha só, colocar, tem um link aqui, ó, que você vai ter acesso a uma playlist exclusiva todo mês. Se você pega o teu aplicativo do Spotify, tá? Ele abre e você clica aqui, a câmera aqui, ó, e ele vai te dar acesso a essa playlist. Todo mês você vai ter uma playlist muito legal, super interativa. Tem um monte de informações, anotações para você colocar aqui, ó. Tem textos contando o que aconteceu de relevante, tem curiosidades sobre o vinil, tem um monte de informações, é uma agenda sensacional que os seus filhos vão curtir muito e eu tenho certeza que você também, né? Aquela agenda moda antiga para você escrever, para você colorir, inclusive, tem umas ilustrações muito legais também para você colorir. Enfim, você pode ter acesso a essa agenda sensacional com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E, né, correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom de desconto. Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E você vai ter um descontaço para adquirir essa agenda, que é sensacional. Cara, eu adorei. Olha que legal isso aqui, né? Para você depois você colorir. Seus filhos vão curtir muito. E eu tenho certeza que até mesmo você, cara, você vai se lembrar dos bons tempos da sua infância e você vai curtir bastante essa agenda, tá bom? Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, como você sabe, o Thin Lizzy foi uma banda que deixou uma marca imortal na história do rock. Mesmo que a importância da banda muitas vezes passe despercebida pelas novas gerações. E o Phil Lynott foi um líder carismático e inigualável. Foi o coração pulsante dessa banda, que até hoje é uma banda lendária e que chegou a um patamar extraordinário antes de ser tragicamente silenciada justamente pela morte prematura do Phil Lynott. E é a respeito disso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque foi num dia 4 de janeiro, só que de 1986, que o Phil Lynott silenciou para sempre. Primeiro, eu tenho que dizer, cara, que o legado sonoro do Thin Lizzy, que é real nos dias de hoje, transcendeu o tempo, cara, e as tendências passageiras do rock, dos modismos, cara. Porque eles faziam uma fusão única de hard rock, de blues e até mesmo de elementos celtas, cara. E essa banda criou uma sonoridade distinta que acabou influenciando as gerações subsequentes, cara. Basta você ouvir, por exemplo, o som de bandas como o próprio Iron Maiden. Iron Maiden, cara, exatamente, cara. Presta atenção nas linhas de baixo do Steve Harris e das guitarras gêmeas, vamos dizer assim, do Dave Murray com o Adrian Smith. Influenciou o Guns N' Roses. É só você prestar atenção nos riffs e os solos do Slash, cara.
E até mesmo o Metallica, bicho, que sabe, que não regravou o Whiskey in the Jar à toa. Não, eles foram muito influenciados. E outras bandas que também foram influenciadas pelo Tin Lizzy, cara. O Dropkick Murphys, o The Darkness e o Mastodon. O Phil Lynott, que tinha uma presença de palco e fora dele absolutamente magnética e era autor de letras absurdamente poéticas, cara, liderou o Tin Lizzy numa jornada musical sensacional, com uma discografia incrível. E eles exploraram, cara, temas muito complexos, cara, desde histórias de bandidos e foras da lei até reflexões poéticas, cara, a respeito de amores e perdas. Só que a história da banda, ela ficou evidentemente marcada também, cara, pelas circunstâncias que levaram à morte do Phil Lynott. Uma morte absurdamente prematura em 1986, aos 36 anos de idade. E o Phil Lynott, ele deixou um vazio absolutamente inestimável no cenário musical. O impacto da morte dele reverbera até hoje. Inclusive, se reflete não apenas na música, mas também nas vidas daqueles que encontraram inspiração na arte do Phil Lynott e do que ele fez com a banda. A morte dele não apenas encerrou prematuramente uma carreira solo promissora, mas também lançou uma sombra sobre o futuro do Tin Lizzy, que levou ao fim da banda, mesmo que nos anos, alguns anos depois, se eu não me engano, em 1996, o guitarrista John Sykes, aquele mesmo que tinha tocado na banda durante o ano de 1983, na gravação desse disco aqui, do derradeiro álbum da banda, que é esse aqui, ó, Thunder and Lightning, que é muito bom, e na turnê, que inclusive acabou resultando nesse disco ao vivo aqui incrível, ó, o Life, de 1983, o John Sykes, de uma certa forma, ele tentou ressuscitar a banda como se fosse um tributo ao Phil Lynott, e tentou fazer, aliás, fez isso, cara, junto com os guitarristas, o guitarrista Scott Gorham, que era do Tin Lizzy, com o batera do Tin Lizzy, o Brian Downey, e o tecladista do Tin Lizzy, que é o Darren Wharton. E aí o John Sykes, ele assumiu os vocais e botou o Marco Mendonça como baixista. E eles ficaram anos tocando com esse papo de tributo, sempre mudando de formação, mas eles tiveram que encerrar isso em 2012, quando o Scott Gorham, guitarrista do Tin Lizzy, anunciou que ele iria gravar novas músicas com uma outra banda e outros integrantes, mas com o nome Tin Lizzy. E eles receberam tantas críticas, né, fora a ameaça de processo da família, que o Scott Gorham foi obrigado a renomear a banda como Black Star Riders, que inclusive tem uma discografia pequena, mas legal. Inclusive isso é outro papo para um outro vídeo. De repente eu vou fazer esse vídeo lá no Clube VIP, né, que você pode ser sócio aqui, clicando aqui embaixo em Seja Membro e escolhendo o seu plano. Você sabe que lá tem um monte de material inédito e exclusivo. Então, uma hora eu vou fazer um vídeo a respeito do Black Star Riders lá. Só que o que eu quero contar aqui nesse vídeo foram os terríveis últimos dias do Phil Lynott. A degringolação dele, vamos chamar assim, cara, começou muito antes da morte dele, cara. Na verdade, foi a partir das gravações desse disco aqui, ó. Muito bom, 79, o Black Roses. Aliás, Black Rose, né? Foi a partir desse disco que o Phil Lynott começou a pegar ainda mais pesado nas drogas e na bebida, junto com o Scott Gorham. E aí acabou piorando ainda mais o seu comportamento totalmente bipolar e inseguro que ele tinha, e que levou todo mundo envolvido com a banda na época a uma exaustão mental tão grande, a ponto inclusive de forçar o Gary Moore, que era o guitarrista desse disco, a cair fora da banda no meio de uma turnê americana daquele mesmo ano, cara. Pra você ter uma ideia, como a coisa era terrível ali. E na hora de gravar o que seria o segundo álbum, que é esse também muito bom, o Chinatown, de 1980, acontecia uma série de problemas. Como, por exemplo, o Phil Lynott chegando tarde da noite para começar a gravar algo que estava agendado para 1 da tarde no estúdio. E aí
ele varava a madrugada gravando com o auxílio daquela maisena do capeta e muita birita. E para piorar, o Phil Lynott já estava com a cabeça parcialmente voltada para começar paralelamente a sua própria carreira solo. Tanto que, inclusive, ele lançou, vou mostrar aqui para vocês, ele lançou naquele mesmo ano o seu primeiro álbum solo, que é esse aqui, ó, Solo in Soho, contando inclusive com um monte de convidados, do Mark Knopfler ao Huey Lewis e também aos seus amigos de banda, inclusive os ex-integrantes do Thin Lizzy, como o Brian Robertson e o Gary Moore. E 2 anos depois, ele soltou esse outro disco aqui que eu vou mostrar para vocês em carreira solo, que é esse aqui, ó, Phil Lynott Album, quase com o mesmo time de convidados. Então, tudo isso aí era confusão na certa. Aí, depois que a banda soltou o disco seguinte, que também era, eu adoro esse disco, que é o Renegade, de 1981, e saiu em turnê, foi quando, mais uma vez, o Phil Lynott enfiou o pé na jaca e a situação chegou a um ponto de esbórnia e descontrole que todo mundo dentro da equipe da banda apostou que o próximo álbum, que era justamente, né, seria o Thunder and Lightning, todo mundo apostou que seria o último disco que a banda ia fazer. E até mesmo os próprios integrantes da banda sentiam isso. E a coisa estava num ponto tal, cara, que o Lynott e o Scott Gorham, eles não apareceram no estúdio. Aliás, eles não apareciam no estúdio durante as gravações do Renegade, porque eles estavam doentes. Sabe? Doentes. E o outro guitarrista da banda na época, que era o Snowy White, ele resolvia trabalhar gravando as partes dele de guitarras. E aí no dia seguinte, o Phil Lynott aparecia e mandava apagar tudo que o Snowy White tinha feito, cara. Ele chegava no engenheiro de som e falava, não, apaga tudo porque eu não estava aqui, vamos fazer de novo. E aí, indignado com esse tipo de constância, desse tipo de atitude, cara, o Snowy White pediu as contas e caiu fora, sendo aí substituído pelo John Sykes, que tinha acabado de sair do Tigers of Pantang, banda também que eu adoro. E aí o Sykes, quando ele entrou na banda, ele percebeu que o clima ali estava muito ruim. Assim que ele foi contratado, ele sacou isso, e ele começou a gravar no estúdio, mas como ele era muito jovem, ele estava muito entusiasmado em fazer parte de uma banda que já era lendária. Como ele estava tão entusiasmado, ele acabou engolindo muitas humilhações que ele teve para continuar a viver aquele sonho de rockstar. E uma dessas humilhações, cara, foi que ninguém tinha contado para ele a respeito do que iria acontecer, que realmente o Thunder and Lightning e a turnê subsequente seriam as últimas coisas que o Thin Lizzy ia fazer. Então, enquanto isso, o Phil Lynott, ele ia ficando cada vez pior em todos os sentidos, inclusive na saúde, principalmente. E o que mais acontecia durante as gravações, cara, do Thunder and Lightning, é que o Phil Lynott e o Scott Gorham, eles cheirando maisena do capeta, até mesmo em cima da mesa de som do estúdio enorme, era exatamente o que acontecia no cotidiano, cara. Na verdade, gravar o disco era uma coisa secundária. O mais legal era ir pro estúdio e ficar lá fazendo, né, a maisena do capeta em cima da mesa de som do estúdio, cara. Para o Scott Gorham, que inclusive também pegava absurdamente pesado em tudo que não prestava, para ele e o restante da banda e da equipe, cara, tudo realmente iria acabar depois da turnê do Thunder of Lightning, que é essa turnê que eu falei aqui, que resultou nesse disco aqui, ao vivo, incrível, que é o Life, né? Todo mundo já sabia disso, menos o John Sykes. Aliás, na verdade, esse final escondido da banda era uma exigência tanto do Scott Gorham, cara, quanto de um dos fundadores do Thin Lizzy, que era o batera, o Brian Downey, que eles não aguentavam mais aquela situação. E volto a dizer, só o John Sykes não sabia disso. E ele só soube que a banda não existia mais semanas depois que rolou o último show daquela turnê, que foi em setembro de 1984. Inclusive, a turnê, como eu falei, foi registrada naquele disco maravilhoso. Mas também quer saber de uma coisa? Ele também nem se importou muito, cara, porque ele sabia que, na verdade, a carreira dele estava destinada a subir ainda mais, e o Thin Lizzy foi um excelente trampolim. Tanto que, inclusive, depois, ele recebeu o convite para entrar no Whitesnake.
né? Que é aquela história que todo mundo já sabe. E com o fim do Thin Lizzy, a banda que o Phil Lynott tinha dedicado todas as suas forças e o seu amor, cara, o que ele fez, cara? Ele tratou de botar a sua carreira solo para funcionar. O problema era a sua incrível degradação física na época, potencializada ainda mais pelo acréscimo da heroína no seu cardápio. Inclusive, não foram raras as ocasiões em que o Lynott, ele simplesmente apagava no meio de um papo, no meio de ligação telefônica com o empresário dele, com outros músicos e até mesmo com jornalistas, cara. O cara apagava no meio. Pra você ter uma ideia, a gravadora chegou a cancelar várias entrevistas e várias gravações para mídia por conta do estado deplorável, não só dele, cara, mas da voz dele, cara. Voz de gente drogada. Ele nem mesmo era uma pálida sombra do homem vibrante da década anterior. E aí, enquanto o Scott Gorham, na época, tratou de começar um processo de desintoxicação, inclusive com aquela mesma equipe médica americana que tinha limpado o Eric Clapton e o Jimmy Page, o Phil Lynott afundava cada vez mais, cara. Mesmo naquele estado lamentável, o Phil Lynott, ele não quis parar de excursionar. Então ele montou uma nova banda, novamente com o Sykes e com o Brian Downey, mais o tecladista do Magnum, o Mark Stanway, e um segundo guitarrista, que era um cara chamado Deutsche Nagel, que era de uma banda chamada Bogey Boys. E aí ele fez uma pequena turnê, tocando na maioria do repertório as canções da produção solo dele e umas 3 ou 4 músicas do Thin Lizzy. E o Lynott, ele ficou tão entusiasmado com esse show solo, com o potencial da banda que ele tinha montado, que ele rebatizou esse grupo como Grand Slam. Presta atenção nessa história. Só que o entusiasmo dele acabou exatamente quando o John Sykes aceitou o convite para entrar o convite do David Coverdale para entrar no Whitesnake. Depois que o Coverdale viu o John Sykes tocando num show que o Whitesnake fez junto com o Thin Lizzy, o Coverdale ficou louco, falou: pô, esse cara toca muito, é bonito e eu vou repaginar o Whitesnake, vou trazer o cara para a banda. Na verdade, o John Sykes, ele percebeu que a oportunidade de crescer ainda mais, você tá entendendo? E se ver livre daquela espiral decadente da vida e da carreira do Phil Lynott. O cara caiu fora. Para piorar, o Brian Downey também resolveu sair, cara. Porque além dele não aguentar mais o Lynott, ele deu uma desculpa ali que ele estava cansado de excursionar e caiu fora, inclusive. Na verdade, foi uma desculpa porque ele, na verdade, não queria tocar numa espécie de Thin Lizzy de segunda linha, que era realmente o Grand Slam. Substitutos para eles foram providenciados, entraram, fizeram muitos shows, inclusive em locais muito menores do que o Thin Lizzy estava acostumado, evidentemente, né? Tocar em pubs, aquela coisa toda. E o Thin Lizzy estava acostumado a tocar em grandes teatros. E aí novas canções foram gravadas em inúmeras fitas demo, mas a vida totalmente desregrada do Phil Lynott atrapalhou tudo de uma maneira até mesmo patética. O auge dessa degringolada, pra você ter uma ideia, se deu quando foi organizada uma ida dele e de alguns integrantes da banda para São Francisco, nos Estados Unidos, onde eles iam gravar ali com novas demos com uma maior qualidade sonora, algumas dessas canções, né, das demos antigas, para tentar um futuro contrato com alguma gravadora americana. Tanto a Polydor quanto a Phonogram e a EMI, elas estavam inicialmente interessadas nesse material. Só que tudo deu errado, porque, acredite se quiser, cara, o Phil Lynott perdeu o passaporte dele pela 5ª vez em 3 anos. Pra você ter uma ideia, a coisa era tão ridícula, cara, que a embaixada da Irlanda se recusou a fornecer um novo passaporte para ele, cara. Olha que doideira.
E aí, enquanto alguns desses músicos do Grand Slam viajaram lá para os Estados Unidos e começaram a gravar as bases dessas novas gravações com o apoio do Who Lewis e da banda dele, The News, que eles já estavam, inclusive, estourados nos Estados Unidos, mas o Who Lewis, ele não se recusou a abrir espaço na sua agenda absolutamente concorrida para ajudar. Por quê? Porque o Who Lewis tinha se tornado muito amigo do Phil Lynott, desde que a antiga banda do Who Lewis, chamada Clover, tinha feito a abertura dos shows da turnê do Thin Lizzy, que rendeu esse disco que é lendário, que é o Live and Dangerous. Inclusive o Who Lewis, ele participa aqui desse disco, tocando gaita numa canção chamada Baby Drives Me Crazy. E aí, quando finalmente a Embaixada da Irlanda aceitou fazer um novo passaporte pro Phil Lynott, um outro problema surgiu, cara, porque ele precisava de um novo visto americano, e esse visto não seria dado a ele porque ele já tinha várias condenações anteriores por porte de drogas. Aliás, sabe-se lá como o Lynott nunca chegou a ser preso, e ele acabou pagando grandes quantias de fianças e multas, e não foi preso, mas assim, ele tinha essas condenações. E aí, no meio desse imbróglio todo, cara, ele conseguiu finalmente encontrar o passaporte antigo, que ainda tinha um visto válido para ele entrar nos Estados Unidos, e ele acabou embarcando. Olha a confusão. E aí, lá em São Francisco, cara, as gravações que eram conduzidas pelo Who Lewis, não sei o quê, foram muito difíceis, cara. Por quê? Por causa do estado deplorável da voz e do físico em geral do Phil Lynott, né? Tava numa péssima forma física. Mesmo assim, eles conseguiram um pré-contrato com a Polydor para 2 álbuns, junto com um adiantamento de 50 mil libras, que era uma pequena fortuna na época, para o primeiro disco. Previa um pequeno aumento para o segundo e havia a opção prioritária para a Polydor para fazer um terceiro álbum. Só que para que o Phil Lynott fosse lançado como artista solo nos Estados Unidos, não como Grand Slam. E aí os músicos do Grand Slam se sentiram completamente traídos. A gravadora exigiu que na época não, o famoso produtor Tom Down, que tinha trabalhado já com Eric Clapton, com Lynyrd Skynyrd, com Rod Stewart, com Judas Priest, né, isso aqui, bababá, fosse o produtor. Só que das mais de 10 canções mostradas, cara, o Tom Down disse que só 3 estavam ali, dava para aproveitar, cara. E ele disse que compositores de fora deviam ser trazidos para ajudar o Phil Lynott a compor. E o Phil Lynott, cara, ele recebeu essa proposta com uma raiva e com uma indignação simplesmente avassaladora. Até que, né, foi lançado um compacto para testar o que aconteceria. Inclusive foi lançado um compacto com um rockão bem legal, chamado 19. Só que esse disco não vendeu absolutamente nada, muito também por causa dessa capinha assustadora que você está vendo aí. E foi então que veio uma outra confusão. Aliás, eu tô atrás desse compacto há muito tempo, uma hora eu vou achar. Aí teve uma outra confusão, e uma confusão tão ridícula que dá a real dimensão de como o Phil Lynott não tinha a menor noção de como ele tratava a carreira dele em termos administrativos. Ele acabou gravando Out in the Fields com o Gary Moore, que inclusive é uma música que teve um clipe rodando muito aqui nas TVs aqui do Brasil, nos programas de clipe, não sei o que, bababá, até na Futura MTV. Só que ele fez isso, cara, sem falar com o empresário dele, a quem ele devia $80 mil em adiantamentos pessoais, né? Se é que você me entende, né? E ele mesmo acabou negociando com uma tal de Ten Records em troca de 5 mil libras em dinheiro vivo. Adivinha que ele exigiu esse dinheiro vivo para fazer... Não, adivinha no que ele ia gastar? Para lançar um compacto com 3 faixas, que era Out in the Fields, tinha uma outra canção do Grand Slam, né, Military Man, que ele entregou sem pedir autorização para ninguém, e uma outra música. E ele fez isso, cara, sem avisar o empresário e sem avisar ninguém.
Eu nem preciso dizer, cara, que deu uma merda contratual absurda. O empresário do Phil Lynott queria matar o cara, não sem antes, inclusive, tentar, de uma maneira inútil, né? Não deu certo, renegociar esse contrato, alegando a ingenuidade do Phil Lynott, cara, ingenuidade. E aí o que acontece? A canção fez um grande sucesso nas paradas roqueiras e o Phil Lynott, arrependido, não viu um centavo sequer das boas vendas desse compacto e nem da inclusão dessa música num álbum que o Gary Moore lançou depois, que é esse aí, ó, o Run for Cover, de 1985. Inclusive eu tô atrás da edição importada desse disco, uma hora eu acho. E nem ele, nem o Phil Lynott, nem o empresário viram a cor desse dinheiro das vendas, cara. E toda essa confusão, cara, fez com que o tal do Grand Slam finalmente chegasse ao fim, sem lançar absolutamente nada. Aí o Phil Lynott passou a ter a ideia de remontar o Thin Lizzy e chamou alguns amigos, companheiros de maisena de Satanás, né? Para fazer umas jam sessions regadas a quantidade nababescas, cara, de pó e birita. Como o seu ex-companheiro de Thin Lizzy, o Brian Robertson, e acredite se quiser, cara, o Phil Animal Taylor, que tinha sido expulso do Motorhead. Imagina que banda, hein? Aí, quase no final do ano de 1985, cara, o Phil Lynott, ele recebeu a visita na casa dele, cara, de um saudável, recuperado e desintoxicado Scott Gorham na casa dele. E aí o Scott Gorham, cara, ele ficou absolutamente abismado ao encontrar o Phil Lynott completamente inchado, com os olhos esbugalhados, com a pele meio esverdeada e tendo ataques de asma a cada 5 minutos. Eles ficaram conversando, de 5 em 5 minutos, o Phil Lynott tinha que botar a bombinha. E eles ficaram conversando lá por umas 3 horas, quando inclusive eles chegaram a falar da volta do Thin Lizzy, mesmo que o Scott Gorham, cara, ele constatasse ali, cara, que aquilo seria impossível de acontecer com o Phil Lynott naquele estado. E aí o guitarrista saiu de lá, cara, arrasado, cara, quase às lágrimas. Foi então que no dia de Natal, o Lynott foi encontrado em colapso no banheiro da casa dele. E aí a mulher dele, a Caroline, ela foi chamada às pressas, porque ela estava com os filhos quase 200 quilômetros de distância ali, eles estavam passando o Natal com a família da mãe dela, e ela veio voando até a sua casa. Quando ela percebeu que esse colapso tinha sido relacionado com drogas, ela e alguns amigos levaram o Phil Lynott primeiro para uma clínica especializada, perto ali da casa onde eles moravam. Só que quando eles chegaram lá, cara, os médicos viram que a situação era muito mais grave. E aí eles encaminharam o Lynott para a UTI de um hospital muito mais bem equipado, mais bem preparado para tais emergências. E lá no hospital, cara, o diagnóstico foi terrível, porque ele estava com uma septicemia generalizada, totalmente fora de controle, e o Phil Lynott morreu 10 dias depois, no dia 4 de janeiro de 86, depois que ele sofreu uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia e do excesso de drogas no organismo. Ele foi embora, e foi embora um baixista, vocalista, compositor brilhante e um líder absolutamente carismático que não conseguiu perpetuar toda aquela magia que caracterizou os anos áureos dele no Thin Lizzy, cara. Hoje, a ausência dele é sentida não apenas na música, mas em toda aquela tipo de narrativa mais ampla que o rock sempre teve, cara. E como eu falei no início desse vídeo, cara, a influência dele transcendeu completamente todas as fronteiras musicais que você pode imaginar e transcendeu as gerações e acabou moldando um cenário musical de maneira que muitos podem não perceber completamente nos dias de hoje o quanto o Phil Lynott foi importante. A honestidade absolutamente crua das suas letras e a habilidade única dele de contar histórias, né, por meio das canções, cara, ainda são marcas que resistem ao teste do tempo. Por isso que hoje o Thin Lizzy tem um legado.
E é por isso tudo, cara, que todo mundo que gosta de rock, cara, e até mesmo de outros gêneros, como a soul music e o blues, lamentam a morte do Phil Lynott e o fato de o Tim Lizzy não existir mais, cara. E a voz dele era tão singular, cara, né? Era tão característica. Sabe-se lá como é que o Phil Lynott estaria hoje caso o destino tivesse sido menos cruel com ele. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião e as histórias todas a respeito dos últimos dias do Phil Lynott, um cara absolutamente espetacular, e o Tim Lizzy é uma banda incrível. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do som do Tim Lizzy, se você gostava, tenho certeza que sim, e da a sua opinião sobre o Phil Lynott como cantor e compositor e baixista espetacular. Coloca aqui quais são os discos preferidos do Tim Lizzy, tá? Coloca aqui nos comentários. Não esqueça também de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, e a gente se vê muito em breve aqui com mais um vídeo no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima. Tchau.